Uma pasta compartilhada no Google Docs, porque os documentos são bastante pesados, né? Então, em 2011, veio então para a rede de Campinas a proposta do Mais Educação com maior intensidade, né? Embora já houvesse alguns projetos piloto, mas adotado enquanto rede em 2011. 2013, a SME institui o debate, né? Formando uma comissão que trabalhou a proposta, que é esse documento que eu vou encaminhar para vocês. Em 2014, temos então na rede 2 escolas já funcionando como projeto piloto, que são as escolas, o CAIC, né, e a Padre Silva. O CAIC funcionando do 1º ao 9º ano, né, e a Padre Silva do 1º ao 4º ano. 2015, então, a proposta é mais 4 escolas adotam o regime implementa essa proposta de escola integral, que é a Ivete Alpina, a Violeta Doria Lins, o João Alves e Carmelina. Então, assim, em prazo de 2015, a rede teria 6 escolas já funcionando com essa proposta. Tá? E segundo o documento, como ele define o que é a escola de educação integral? Alguém gostaria de ler, por favor? Não apenas em sua dimensão cognitiva, mas na compreensão do sujeito que também é corpóreo e tem afeto que está inserido no contexto de relações, como falamos antes. Implica também considerar a questão de várias variáveis tempo, das variáveis tempo, com referência à apropriação da jornada escolar e espaço, com referência aos territórios em que cada escola está situada. Integral. Outra coisa a gente falar é educação, proposta de educação integral. São coisas bastante diferentes. É claro que aí a gente tem o fator espaço e tempo que precisam ser bastante discutidos, planejados e ver como que isso vai ficar. Né? Então, você me diga só uma coisa. A língua que você está lendo, a proposta da SMS é escola integral, a federal é escola integral ou não? Nesse sentido, você fez as 2 colocações. Que é uma escola integral e educação integral. Né? Então, eu posso pensar numa escola integral com a ampliação do tempo da criança da permanência na escola. Isso né? Não, mas só que eu queria saber qual a língua. Além mesmo, a rede já mudou no documento essa expressão. Ela não fala mais escola integral, ela fala proposta de educação integral. Educação integral. E a federal? O que ela diz? É a mesma proposta. isso. Então, assim, na verdade, a questão ela vem da educação integral, ela antecede toda essa discussão que vai ser na rede de Campinas e tudo mais. Quando elaborado o PNE, o Plano Nacional de Educação, a partir de uma série de indicadores internos e externos, vamos pensar os indicadores internos do IDEB, né, para o Brasil, que nós somos todos acostumados, já conhecemos um pouco, e alguns dados internacionais como o PISA, apontam que o resultado escolar brasileiro é insatisfatório. Né? Isso não precisava de um monte de coisa para a gente entender, mas enfim, uma vez verificado, o próprio PNE aponta alguns processos de melhoria. Entre eles, são colocadas 2 prioridades. O aumento da extensão da educação básica, e aí nós temos várias medidas nesse sentido. Nós temos a extensão para 9 anos do ensino fundamental, com ingresso a partir dos 6 anos. Nós temos o ingresso do que seria ali 5 anos, 4 anos e meio para cima da educação infantil como integrante da educação básica. Então passa a contemplar a educação infantil, aí surge uma diretriz para isso e tudo mais. Então nesse balaio tem uma série de mudanças que vem acontecendo ao longo dos anos. Nisso existe a ampliação da permanência do sujeito na escola. A ampliação da permanência do tempo escolar está como meta no PNE. Tudo bem? O que é ampliar a permanência do cara na escola? É ficar mais tempo na escola. Aí surge uma segunda discussão. Que qualidade de tempo esse indivíduo vai ter? Eu quero o cara aqui 7 horas, né, passar de 5 para 7 horas. O que significa ele ficar 7 horas dentro de uma escola? É ficar sentado na fileira? Nós vamos ficar quieto, com a boca enfiada da louça? Ou é pensar numa outra dimensão do sujeito?
Então, nessa meta, nós se destaca a questão da permanência, o aumento da permanência, e se discute isso federalmente, né, de uma maneira ampla, em todos os segmentos, né. Nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, né, CNTE, trabalhando em cima disso. Nós temos várias associações docentes e até discentes trabalhando nisso, na qualificação desse tempo. Né? Qual seria a qualificação desse tempo? Então, eu não penso em aumentar o tempo do cara na escola. Eu penso em fazer com que ele venha para a escola, permaneça mais tempo, mas não na estrutura de escolarização regular que eu tenho hoje, ou seja, não necessariamente na aula. Isso é o que a Sônia comenta, é a diferença entre a escola de tempo integral, que é uma escola onde o cara entra num horário, sai 7, 8 horas depois, seguindo o mesmo sistema, uma mesma rigidez, com tempos fixos, espaços fixos e horários fixos, ou seja, sala de aula direto, ou uma escola de educação integral, que vai pensar esse sujeito como um todo. E aí pensar ele no todo, acho que você como educadora física tem essa dimensão, talvez até, né, você e a Dani, até melhor do que a gente, né, que vocês trabalham na sala de aula, você vai trabalhar vários outros aspectos do indivíduo, além do cognitivo, além do conteúdo. Essa discussão, quando chega para nós, ela já chega com essa definição já colocada, falando, olha, então, dá para só aumentar o tempo ou pensar num aumento qualitativo? Nós estamos pensando num aumento qualitativo. A gente está pensando numa qualidade de tempo. Entendi, mas a STB, então, te dá essa liberdade também. Na verdade, ela não só me dá essa liberdade, como ela prima por isso. Que seja uma educação integral. Que a gente não pense apenas o cara entrando aqui às 8, saindo às 4, um exemplo, né? Tendo aula direto. Ela já prima por esse segundo caminho. Porque essa discussão ela já vem amplamente sendo desarrolada, porque ela é meta para 2016. E ela está dentro de uma política federal ampla. Ela não é uma invenção que veio aqui da cabeça de um de outro. E também não é que legal vou fazer. Ele vem porque ele tem meta para cumprir isso, precisa cumprir. Nós temos um percentual das escolas no território brasileiro que precisam atingir o tempo, que precisam atingir essa transformação. Tá? Então, acho que deu mais ou menos para explicar. O próprio MEC já mudou sua postura. Hoje, quando a gente vê as conferências, com a Jaqueline Moll, por exemplo, que fala muito sobre isso, ela já não fala de escola integral, ela fala de educação integral. E problematizando, contextualizando toda essa qualificação desse tempo da criança na escola. Eu acho que depois, nas próximas reuniões, a gente pode até ver parte desses vídeos, né, Ramos? Bom, quando eu penso em escola de educação integral, tem alguns pilares que movem essa discussão que não dá para deixar. Da concepção de educação integral, envolvendo espaço e tempo, uma nova organização, que é o que o Paulo declarou agora, né? No cotidiano, na rotina escolar, né? A questão da jornada do professor, o aumento, isso já está posto pela rede. A jornada será o professor que permanece nas escolas de ensino integral, terá uma jornada de 24 a 40. Tá? Eu não me lembro muito, mas eu acho que 4 deve ser para formação, as demais das 16 serão para organização. Isso está bem claro, o CHP separado. Isso está bem claro. 24, 40 e CHP mais 6. Então seria 24, 44. O Kaique e do Padre Silva, eles já pegam questões que foram sugeridas pelas escolas naquele momento, no ano passado, que a gente discutiu a lei de piso. Tá? Isso é importante. Todo mundo entendeu a questão do Alberto, que a questão do Alberto era interessante, né, sobre a questão da jornada. Esse número 2440 é o número nosso da rede de Campinas. Né? E aí tem um movimento paralelo a essa questão, que é pela incorporação da formação na jornada do professor, que hoje não é incorporado. Né? Não estou dizendo que seja uma maravilha, pelo contrário, é uma luta que a gente tem que ter. Mas assim, isso resolve no exemplo do camarada que tem a jornada 30-40, diminui, né, 6 aulas o tempo de permanência com alunos. No camarada que tem 24-32, amplia o tempo de formação e planejamento incorporando a jornada. Tá? É importante dizer que na proposta que veio do Kaique, antes de se implementar a escola em tempo integral, e posteriormente, né, a denominação muda para a escola integral, a proposta do Kaique era 20-40. Tá? E acho interessante a gente não perder isso, não perder o modo disso, porque isso é o que já tem, já está debatido, a gente não vai mudar na secretaria. Agora, mas é o campo de luta que a gente tem que pensar. Né? Porque havia outras propostas. Não está fechado, a gente ainda pode pôr todo mundo. Não, ele está fechado, isso já se tem.
A gente não pode pegar e jogar fora isso e falar, ai que legal, eles estão dando. Não, peraí, houve um debate para chegar nesse número. Né? A proposta que vem do CAIC inicial era pensada inclusive num processo diferenciado, né? Era de 20 com aluno 40 no total. Né? Acho que é importante citar. A gente não tem como mudar a jornada, mas a gente não pode perder no médio e longo prazo as nossas lutas por uma série de coisas com os profissionais, não durar o pílula de uma rede. A gente tem que deslumbrar as outras. Oi? Eu não sei se seria agora o momento, mas Se é 24 um questionamento sobre isso, gostaria que fosse incluído também a discussão da carga horária do professor de educação especial. Porque nas duas outras unidades, eu não sei como é que eles fizeram com o professor da unidade, mas na sala de recursos eles não mexeram. E eu acho que a jornada do professor da sala de recursos tem que ser a mesma da que escola, se a sala está dentro da escola. Então, dá uma... Foi, o diretor do CAIC que está interinamente na direção. Ele disse que era o seguinte, tira sim o aluno... Ah, tá, falando do atendimento. Isso, parece que já foi... Tira sim, mas quanto à jornada, ele não falava nada. Essa questão... Do atendimento, do aluno parece que foi acordado numa reunião que vai fazer no turno e aí faz a compensação curricular naquela disciplina que o aluno perdeu. Agora aí a gente vai ter que ver Até como é porque, feito né, essa compensação. Rosângela, com a implementação da proposta de educação integral, não vai ter mais segundo turno. O aluno está integralmente na escola. Porque o questionamento da sala de recursos é assim, fugindo de uma orientação do MEC, quando se atende no turno. E se a prefeitura quer assumir essa... Então, ela registrando isso, a gente faz, a gente cumpre o que a prefeitura está dando. Porque depois, se o MEC acionar, vai acionar a prefeitura, e não as escolas, não as salas de recursos. Isso. Rosângela, na nossa reunião de conselho de escola, já no finalzinho da reunião, eu dirigi a mesa, pedindo que fosse incluída uma questão, e aí o pessoal que estava aqui, a gente foi rapidinho, o pessoal já estava saindo de fechadado, mas a importância da gente ter uma discussão específica sobre educação especial. Já fiz umas conversas com a Valéria sobre isso, acho que a gente tem que sentar, bater um papo com a equipe gestora, né, em determinado momento, você, André e Valéria, para nós pensarmos isso tudo na perspectiva da educação especial. Pode ser. Bom, deixa eu ampliar um pouquinho a letra, porque senão fica tudo mudador. E colocam como fundamentais para que nós possamos analisar. Você pulou um. Não, eu pulei, eu estou aumentando a E a letra. questão da infraestrutura. Ah, é verdade. Dos pilares. Os pilares. E o terceiro pilar é a questão estrutural. Né? Porque não dá para a gente pensar ao momento da permanência desse camarada na escola, no oferecimento de outras atividades, se nós não pensarmos estruturalmente que escola ele vai receber. Né? Quer que o Raul Pila, quer qualquer outra escola da rede municipal. Julho, lá no nono andar, foi no final de abril, se não me engano. Né? Nós então levamos isso daí para o julho. E é aquilo que a gente acredita assim, essencial, muito importante. Na parte de recursos humanos, ele já descartou de cara, assim, ele já falou não mais um vice, não mais um OP. Eu até escrevi aumentar, porque vai que ele pensa que eu estou querendo diminuir, né? Menos um, menos um, menos um. Aí eu pensei assim na frente. Já pensei que ia ficar desempregado quando eu então, você viu, né? Menos um, para ele não pensar isso, eu escrevi aumentar, né? Mas ele já disse que é não para vice-diretor, não para OP. Inspetor de alunos, ele falou que pode ser que tenha mais um, mas o que nós vamos ter são readaptados que vão ajudar nessa parte. Ela disse que pode mandar mais 2 readaptados. Faxineira e cozinheira, eles falaram que isso aí não depende muito deles, vai depender um pouco da nossa demanda, porque vai ficar muito maior, então não é tão difícil que a gente consiga. Estagiários, biblioteca e informática, eles também não assinaram com nada, mas isso já tá acontecendo, essa
organização no terceirizados. Agora, quando, não sei, eles disseram que vai vir para este ano. É a mesma história do cuidador, né? Que então, a última reunião na EDG, eles falaram que está terminando esse processo todo, porque vai ser terceirizado, e parece-me que dia 15 que passou, era o dia que as empresas iam entregar as propostas para o cuidador. Então, eles acreditam que em agosto isso já esteja dentro da escola. Mas, é o que temos para o momento, por enquanto, não dá para a gente amarrar nada. O lado de lá, nós então fizemos aquilo baseado numa visita que o Paulo Pozzi e o Maurício, que são dois engenheiros do CAE, vieram aqui para ver a quadra, e mostrei a quadra de baixo, aí eles tinham que ver essas demandas de refeitório, quiosque, enfim. Só que depois disso, que a gente teve a reunião com o Júlio, e o Júlio fez um pedido assim: se organizem no sentido de pedir o essencial. Aí nós então fizemos uma reunião de conselho, junto com uma reunião de CTA, né, que foi no dia, não lembro mais, esse mês que passou aí, 24 de abril foi a reunião, e aí nós então elencamos algumas coisas que para nós são essenciais e mais algumas coisas que são necessárias e desejáveis. E essa ata, eu protocolei não, porque no NAED não protocola, teve que ir lá na Norte Sul, mas eu levei para o NAED junto com um memorando, dizendo que este era o pedido da escola para ser feito em 2014, para que fosse implantada a escola de tempo integral em 2015. Escrevi dessa maneira no memorando, pedindo então uma reunião com o CAE. A Ângela já tinha me dito que ela já tinha agendado a reunião com o CAE. Mas como no dia da reunião eu falei para eles que eu ia protocolar, eu fui lá e fiz esse protocolo, eu deixei uma cópia na mão da Ângela, da nossa ata, e uma cópia para mim do memorando, ela assinou, e aí quando foi quinta-feira, Robson? Quinta-feira passada, estiveram aqui na escola a Fabiana, que é a arquiteta do CAE, e o Maurilei, que é o chefe do CAE, e a Ângela. E aí nós então andamos com eles pela escola e fomos mostrando várias coisas daquilo que já estava na nossa ata do conselho e amadurecendo outras ideias com eles. Aquele nosso pedido do refeitório, da construção do refeitório, que para mim eu entendo que é a principal coisa que tem que acontecer, porque se isso acontecer, nós além de ganharmos espaços novos, vamos livrarmos os antigos e vão ser espaços novos também. Ele disse que prontamente isso não acontece, não, esse ano, que depende de aumento, né? Como é que é, Robson? Aumentar a área construída, né? E precisa de licitação, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Mas que a gente sentiu que isso não foi descartado. Eu acredito que dá para a gente pensar que isso vai ser feito, mas não para o ano que vem. Nós vamos começar esse negócio sem esse refeitório. Não é, Raul? O que você acha? Na verdade, a conversa com os dois, eu digo dois porque a Ângela, nossa representante regional, inclusive no meu interpretar corretamente, ela não fez nenhum tipo de intervenção. Sim, eu dei né? graças a Deus, porque eu acho que porque a gente não sabe aqui o nosso fazer. Então. Haviam 3 tipos de resposta ao longo da conversa, né? Uma delas era possível, impossível e vamos pensar, né? O que é possível? Que está dentro do que já foi contratado, que é a adequação de espaço e construção de pequenos espaços. O que ele falava, olha, vamos pensar, é quando nós retrucávamos alguma questão, né? E aí eu tive a comprovação que a minha tese é verdadeira, de quem constrói escola não tem escola. Os caras queriam colocar um
quiosque com vidro, assim, parede de vidro A lá. Fabiana disse que eles têm um modelo de quiosque gourmet, olha que coisa um quiosque gourmet, que ficaria muito bom ali, que é um quiosque redondo, assim, com parede de vidro. Parede de vidro. Ela trabalhou em escola? Vai fazer pergunta difícil para você responder. Pergunta só o que você Você estudou, né? Aí ela disse que tem um lugar, um balcão, e tem um lugar para pôr fogão, e que aí a professora faz brigadeiro com os alunos. Eu falei, a Fabiana. Expliquei para ela, da minha conversa, suspendeu o quiosque e vai construir um muro no fim da escola. Esse quiosque aí, porque ia virar lá a escola de creche e tudo. Em 2010, estava aprovada a planta, o arquiteto foi na escola, fez um projeto 3D, apresentou para a comunidade toda, estava aprovado em 2010. Nós estamos em 2014, não fizeram nem o quiosque. Então, mas aí nós não deixamos, nós não quisemos correr o risco nem de entrar nesse estágio. Nós quisemos matar no ninho. Então eu falei, olha, vai ter churrasco aqui todo fim de semana. Vai ter churrasco aqui todo fim de semana. Porque, gente, a comunidade vai desfrutar do negócio, não concorda? Eu acho que eles vão colocar Aí, não, mas a parede é de vidro, tem parede, tem corte. Eu falei, tá, claro, lógico. Eles vão colocar como é o museu. Aí, coisa que é. Aí assim, eu falei pra ela que não, aí a gente mostrou, o Robson falou, olha, comunidade, música, aí o Mori, nossa, é verdade, aí resumo, decidiu que mandou ela fazer um muro aí no fundo para realmente proteger a escola um pouco melhor, aceitou a ideia do Robson de construir 4 salas ali na continuidade do prédio, só que isso também não é no salar de dedos, porque é construção, isso não fica rápido, não vem rápido, mas eu achei que isso vai acontecer, mas não de cara. E aí o que vai acontecer? Eles queriam construir um quiosque, né Robson? Aqui já se falou. Eles não querem abrir mão do quiosque. Porque o quiosque é barato. Só que aí eu já falei que aqui em cima não é lugar de quiosque. Não dá para construir quiosque. Aí nós então apontamos, aí surgiu a ideia da quadra ali embaixo, porque se a quadra de baixo for coberta, o Robson mostrou para eles que tem espaço lá embaixo para se construir uma outra quadra pequena como essa, do lado da outra. E essa daqui poderia se fazer uma arrumação no chão e fazer uma cobertura e virar um pátio coberto, substituindo esse quiosque. Que tamanho que vai ser esse quiosque, entendeu? Ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu até quero que não faça para a gente poder ter um maior poder de barganha naquilo que realmente faz diferença, que é um bom refeitório, uma cozinha, o banheiro das cozinheiras ali do lado, já livra toda essa parte daqui. Aqui tem 2 banheiros que são usados, a gente pode fazer, tem que repensar isso aí. Enfim, eu não quero ficar fazendo essas obras arrematadinhas aí para depois não fazer o que realmente importa, entendeu? E depois fica fazendo puxa daqui, puxa dali, a escola vira um Frankenstein. Um puxadinho. Um puxadinho, como se faz na comunidade aí do lado. Então, a gente foi conversando, eu vou ver, aí ficou assim, resumo de tudo. A biblioteca lá embaixo. Aí a sala lá embaixo, a construção de uma sala lá embaixo. Aí ficou assim, a Fabiana pegou tudo que a gente falou, que o Maurício falou, e ela disse que agora ela tem que fazer alguns projetos para dar andamento. O que eu falei para ela? Quando você vai fazer esses projetos? Eu vou começar na outra semana. Então, eu quero estar junto. Eu quero estar junto. Você quer vir aqui? Se vocês pudessem ir lá, podemos. Eu e a Camila podemos. Nós vamos fazer, fala o dia que você vai trabalhar nisso. Eu não vou deixar essa moça fazer projeto sozinha. Lógico, eu não vou deixar. Porque se o negócio apertar, eu vou falar, para tudo, vou mandar o Robson aqui para falar com você. Porque ela estava com uma planta, né, Robson? Que tinha umas coisas na planta que não existe. Eu sentei com ela para revisitar a planta. Né? Revisitar. Por exemplo, na planta da prefeitura, nessa
nessa quadra constam banheiros. Sério? Que O legal! espaçamento das salas aqui é bem diferente, né? Então nós fizemos uma readequação da planta. Aí eu peguei um lápis, ó, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não tem, isso aqui tem, isso aqui não é, isso aqui é pra lá, isso aqui é pra lá, essa porta é pra cá, isso aqui não Várias existe. coisas que eles ficaram vendo lá que Ela tem provavelmente que foi aprovado e não que foi executado. Pois é. executado, Provavelmente exatamente. isso. E então ela vai dar andamento nisso e eu, essa semana, quando for quarta-feira, eu vou ligar para ela. Como é que você fala? O que você já viu? O que você já fez? Porque eu quero acompanhar isso daí. Porque eu não quero que ela vá fazendo quiosque gourmet onde ela. Aí eu falei, quer fazer quiosque gourmet? Faz lá embaixo, ó. Aquele miolo que tem ali das árvores, lá perto da gente. Pelo menos é mais próximo do prédio, dá para se fazer alguma outra atividade, enfim, dá para cuidar mais. Essa coisa do espaço físico, ela começou a andar, mas a gente ainda não tem nada de concreto, né? O primeiro passo foi dado, eles vieram, o Maurilei, que é quem decide, viu e ouviu o negócio. Então a gente pode acreditar que podemos ter fruto bom, né? Por enquanto não tem. A única coisa que eu sei da quadra é que a quadra parece que já está em andamento, pelo que ele falou, a quadra está arrumar só o piso. Só tá por cima. Sim. O capital humano veio na semana passada, acho que foi segunda ou terça, veio e fez um orçamento para ele de arrumar o piso da quadra. E ele falou de cortar as raízes e deixar aquilo nivelado. Posso falar sobre essa questão? Pode. Silene, de onde surgiu essa questão da quadra? Existe uma licitação feita, ganha pelo capital humano, ou seja, a prefeitura licitou, o setor dela ganhou. Que isso não Coisa tinha nada a bem ver legal, com- né? Exato. Só que assim, são para pequenas reformas. Então, reformar o piso da quadra já está pronto para o capital humano. O questionamento que eu fiz para ele foi o seguinte, tá, então o que for além de um reparo, não dá para fazer, eu falei, tem que fazer uma licitação. E aí eu pedi, escolhi, então por que ao invés de reparar isso, já está ganho, repara outros setores, já que existe um montante de verba, e licita algo melhor para a quadra? Que aí já... Porque daí você fala tudo. Aí você faz um bom piso, cobre e vira uma quadra Porque pátria. a de baixo já está há muitos anos. A de baixo, Silene, também deu uma boa criticada nele, a situação é assim. O que vem do MEC é a cobertura. Só que o que acontece? Essa cobertura não fica suspensa no ar, ela tem que ter uma fundação. E aconteceram alguns problemas de fundação em várias escolas. Então a prefeitura seccionou o processo. Existe uma licitação para fazer a fundação de acordo com cada tipo de solo, e da fundação para cima é o padrão. Nós discutimos bastante sobre isso, eu tentei achar vários buracos na legislação, até de área construída. Né? Mas enfim, lá da quadra ficou claro o seguinte, está para vir já agora, nesses dias, uma comissão para estudar o solo lá de baixo, porque assim, a fundação é feita pela prefeitura num processo, e a cobertura é outra. Né? Então lá embaixo também a coisa já está bastante andada nessa situação. Isso não tem nada a ver Ele ponderou, falou, não, isso aí é uma coisa que vocês podem encontrar e tal. A gente cutucou várias vezes e colocou isso várias vezes para nós. Mas é uma cobertura sim. É isso que eu estava, porque tinha um projeto... Barracão de 5. Quem tem mais de 40 anos se conhece essa música. É isso aí, entendeu? Assim, é um pilar e teto de E aquela, Robson, e aquele que foi licitado e autorizado, que é aquela maravilha que eu participei do processo até de escolha, junto com a equipe, com o grupo, Onde está? acabou. Então, a questão é a Onde seguinte, foi? Ninguém sabe dizer se acabou. Então, Silene, Ele nós sabe queremos ver esse projeto, porque ele ele não sabe sim. dizer. O que ele falou pra mim, o Paulo Bossi falou pra mim assim, é do FNB, é um padrão, são os pilares Não, eu acho que fundamentais. nem eles estão sabendo. Então, nem eles sabem se é esse Se você tiver alguma coisa desguardada, que a gente não dá Eu para tenho cuidar. meu colega, a gente tem a escola, tem o projeto. Quem mexeu nesse projeto foi o Jefferson. Foi. Então, Então, você tem isso. é só pedir a Porque ele. eu lembro que era, quando logo que eu cheguei, você sempre me mostraram o projeto. Que até falei, mas o banheiro, porque eu vi esse negócio em 2010. E até arquibancada. Então, eu dei assim, uma pessoa que ficou grávida desse projeto. Parou no momento que veio parece que alguma coisa sobre que não tinha feito análise dos solos,
E aí já tinha feito licitação, estava tudo pronto, só parou por causa de quando entrou na escola, teve um problema exatamente do solo, e parou tudo que agora tem que fazer, análise do solo. Então, quer dizer, se eles já licitaram, já autorizaram, que é esse dinheiro do MEC, que é do MEC, e foi autorizado esse tipo de construção, e Raulpila era uma delas. Se você tivesse documento, é bom. Você foi no João Alves? Vocês foram alguma vez lá? Não foi. Então, assim, acho que aqui, gente, assim que eu tiver novidade, eu vou falando no TD também para vocês, porque, por enquanto, eu não tenho mais nada para falar dessa parte. E acho que é interessante colocar isso, né? Que a gente está tentando se desdobrar, Agora, fazer uma série de também, cobranças gente, e a tal. gente vai, apesar de... a gente vai tentando conseguir as coisas da maneira como ela se apresenta. Sexta-feira vieram pedir para a escola para fazer um evento da educação especial, do projeto aí, do lançamento do projeto. Aí eu deixei, falei, eu sou uma pessoa simpática, como todo mundo sabe, claro. Aí mostrei a sala de informática, dependendo de como foi a conversa, o moço que veio aqui é o Gustavo, que é cadeirante. Quando ele subiu aquela rampa da sala de informática, o menino que empurra a cadeira dele quase teve um treco, porque a rampa é horrível. Aí eu falei, nossa, viu como essa rampa é ruim? Ontem a Fabiana veio aqui, ela vai dar uma olhada. Ah, mas isso tem que sair antes do dia do evento. O evento é dia 2 de junho, agora. Mas isso tem que sair antes do evento. Eu falei, vamos sair, pode agilizar, eu não posso. Aí, bom, essa parte, resumindo, 3h30 da tarde chegou o cara do capital humano, vai refazer a rampa, vai pôr guarda-corpo e vai estar pronto. Até o final dessa semana, teremos rampa nova com guarda-corpo, ali do lado da sala de informática e tudo mais. Aí quando eles entraram na sala, começaram a olhar, não sei o que, eu falei, eu vou tirar esses livros, a gente vai deixar bem arrumadinho aqui. Só não tem jeito essas cadeiras, né? Estão muito feias, muito quebradas, né? Então você mandou um e-mail para mim, fala da rampa e das cadeiras que eu vou providenciar. Acabei de mandar para ele 50 cadeiras e ele ligou para mim agora de manhã. Os caras foram aí, vieram, capital humano, já veio, já está agilizado. A cadeira eu já falei, tem, a SEB só quer o seu e-mail para poder documentar e manda para mim que eu vou ligar para eles. Já fiz isso e falou, vai chegar 50 cadeiras. Então assim, a gente vai ganhando na medida que eles querem alguma coisa da gente também, entendeu? Não que eu estou fazendo barganha, mas é uma barganha, eu preciso ter estrutura. É democrático. Então porque esse lançamento não aconteceria aqui, aliás, não aconteceria em uma escola. Sim. Ele vem para cá em função disso. Então, além da barganha, Alberto, dentro do processo democrático que você coloca, é interessante ver também que, a partir do momento que a escola tem visibilidade de processos que dão resultados positivos, isso pode reverter a nosso favor. Está dentro do Plano Nacional de Educação a gestão democrática, é uma das metas. Isso faz parte. A gestão democrática e participativa. Não só da escola, mas da Secretaria Municipal e da própria Prefeitura. Bom, vamos lá. Então, aqui nós temos uma comparação onde nós vamos trabalhar com as duas vertentes, pensando no eixo vertical e no eixo horizontal, onde se discute o aumento do tempo e o conceito de educação integral. Tá? Para o trabalho de educação integral, não dá para a gente pensar nele em função do próprio espaço-tempo que nós temos. Enquanto o aumento do tempo nós podemos pensar nele sozinho, vou olhar para cá que não fala educação. Quanto ao aumento do tempo nós podemos pensar só o aumento da permanência dele, quando a gente pensa em educação integral, não dá para fazer isso aqui sem que necessariamente eu pense nisso. Isso eu até consigo fazer sozinho, agora isso não. Então a gente tem que pensar o significado disso. Então vamos pensar em alguns desses princípios que nos são colocados. Pedrão, você que tem voz de radialista aí, rola a ampliação do tempo. Por gentileza. Aumento do tempo. Criação do tempo de permanência dos alunos com acréscimo de algumas disciplinas ou atividades complementares, como dança, música, esporte ou mesmo reforço.
Vamos ler o segundo aqui para a gente pensar junto, né? Por favor. Divisão em turnos. Alunos pensando separadamente, de manhã aulas e à tarde atividades diferenciadas. São dois anos separados. São separados e o professor tem um papel importantíssimo de fazer essa articulação. Então vamos pensar essas duas questões, né? Primeiro, quando a gente fala da ampliação da permanência dos alunos, com acréscimo de algumas atividades ou disciplinas, né? Aulas no componente curricular ou não, com dança, música, esporte ou mesmo reforço, o que está implícito aqui? O que vai acontecer nesse horário não está pronto. Não existe uma matriz curricular pronta que venha da secretaria. Então não dá para a gente ficar elucubrando, falar, meu Deus do céu, a escola integral vai tirar as 8. Calma, peraí. A escola vai ser e vai se organizar aquilo que a gente quiser que ela seja e se organize. Né? Existem duas escolas que se organizaram em um determinado momento, criaram determinadas situações para os seus problemas, resolveram os seus problemas da forma como eles acharam mais conveniente. Né? Criaram eixos, atividades interdisciplinares, não significa que nós tenhamos que seguir isso. Nós vamos ter que olhar para o negócio e falar, tá, e aí, o que eu faço com isso? Né? Eu posso ter atividades complementares? Eu posso ter aumento de carga das aulas? Eu preciso pensar na turma dele, tipo sexto A, sexto B, ou eu posso pensar no ciclo, ou eu posso pensar além disso, ou eu posso pensar na livre escolha do aluno. Né? Posso. Então, assim, a Márcia uma vez falando, eu posso pensar numa atividade de quadrinhos? Pode. A gente pode pensar num momento de educação física que ele escolhe o que ele quer fazer? Pode. Eu posso pensar, nós vamos pensar o que nós pudermos pensar, nós temos essa liberdade de compor esse modelo. Entre tantas questões que nos deixam apreensivos e outras que a gente pode até elencar como negativas, esse é um dos grandes pontos positivos. Nós temos hoje uma matriz curricular engessada para nós, chega para nós desse jeito. Mas, para a perspectiva da construção da escola integral, nós podemos mudar. Né? Outra coisa, essa questão da divisão em turnos, ela desaparece na educação integral. Não é assim, de manhã tem aula, à tarde faz um monte de outras coisas. Ou então, de manhã faz um monte de outras coisas, à tarde tem aula. A ideia é que isso aconteça ao longo da permanência do indivíduo na escola. Pode ser cruzado o tempo, no caso, né? Oi? Pode ser cruzado. Ele pode ter aula teórica à tarde e atividade de manhã. A ideia é essa. Mesmo porque, Alberto, nós já temos algumas experiências, né, alguns pilotos nisso, aqui no Raul Pila mesmo, não dá para ter agora é a hora chata, agora é a hora legal. Agora é a hora da escola. Né? Simples assim. E a gente tem que pensar essa escola nessa perspectiva. Hoje, o que acontece? Eu tenho lá a aula, né, de manhã das 7 a meio-dia, ou das 12h50 às 18h10, e tenho diversas atividades oferecidas em contraturno. A disposição que o camarada vem para a aula de balé, ou para a aula de hip hop, ou para a fanfarra, ela é muito diferente pela qual ela vem para uma aula de matemática, de português. Né? A disposição é outra, a relação é outra. E a gente tem que cortar isso, a gente tem que pensar num outro espaço de escola. Até para que nós, que estamos na escola formal, também tenhamos essa relação. Ai, que droga da escola. Não, peraí. Né? A escola pode ser outro espaço, um espaço legal. Que espaço vai ser esse? Vou construir. Né? E nessa construção, a gente não perde o pessoal do Mais Educação nas oficinas. Não, uma coisa não perde. não na outra. Não perde. O Mais Educação é um programa federal e ele é criado em 2008, mas em 2007, em 2008 ele é implementado, com a ideia de fazer um aumento escalonado na permanência do aluno na escola. Tá? Esse programa é federal, mas ele não vai para todo mundo, porque não existe uma rede federal de educação, um sistema federal de educação, e sem redes municipais, estaduais. Então, o município e o estado tornam-se signatário do programa. O município de Campinas tornou-se em 2008. O município de São Paulo tornou-se somente em 2013. Tá? Então, no final do ano passado, o Haddad assina o convênio com o governo federal. Está começando agora na rede municipal. No caso de Campinas, isso já vem há um certo tempo. Gradativamente, esses alunos, muitos deles permanecem mais de 7 horas na escola. Tem aluno que vem aqui e fica 5 horas e 40, e mais as 2 da fanfarra, e mais o letramento. Então, isso já existe.
Pensando nesse olhar, para muitos dos nossos alunos não será novidade. Não perdemos os educadores sociais à medida em que a educação integral perpassa a ampliação do programa Mais Educação, inclusive, e não a restrição dele. Então, por exemplo, quando nós fizemos, né, à tarde lá, a semana de sexualidade, ou há 2 semanas a gente começou um trabalho junto com português e matemática, incorporando 2 oficinas junto, trabalhando com o professor, já é um testezinho para pensar, escuta, e aí, como é que é? Dá para fazer? Né? Então, assim, existe essa questão. Porém, cabe uma observação. O Programa Mais Educação é uma política de governo que ainda não se transformou numa política de Estado. Ou seja, no final desse ano, pode ser que o programa tenha, né, surpresas. Né? Uma política de Estado ela tem implementada, a partir de uma legislação, ela se solidifica, independente de quem está no governo, ela deve continuar. Mas uma política de governo não. É o caso do PNE, que muita gente acha que é do governo federal. Não é, é da sociedade brasileira, consensuada entre todos os partidos no Congresso Nacional, e as metas, inclusive onde entra o ensino integral, isso é política de Estado. Entre todos os partidos, chegou-se a esse consenso. Quando o Plano Nacional de Educação passa a vigorar e tem essa meta, beleza. Então, como vai fazer essa questão? Então, não sabe a questão, mas, por outro lado, a gente sabe que tirar isso de muitas escolas, de muitas redes, é quase um suicídio. Mas, enfim. Né? Então, ainda no aumento do tempo. Né? A gente tem que tomar um cuidado com essa questão de não criar uma hiperescolarização, ou seja, simplesmente aumentar o tempo. Não é isso que a gente quer. Né? A gente tem que pensar essa tendência, que é forte, né? Nessa questão do aumento do tempo. Forma de dar ocupação aos alunos tirando-os da rua. Né? A gente não pode reduzir o pensamento da educação integral a essa situação. Né? Ele vai ficar mais tempo na escola, vai comer, vai ficar na rua. Não é exatamente isso que a gente quer. Né? É para além disso, para muito além disso. Né? Mas para muito além. É pensar a perspectiva do indivíduo integral, todas as coisas que perpassam o seu ser, o desenvolvimento de todas as áreas, não só cognitivo, mas também o afetivo, o social, todas as suas dimensões. A escola não pode ser depósito de crianças e adolescentes, como até então tem sido. Né? Exatamente. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Já li 2, Pedro leu 2, alguém pode colaborar conosco? Eu continuo. Precariedade da educação aumenta-se o tempo, mas não existe um esforço maior em melhorar a qualidade desse tempo destinado aos alunos. Também é outra questão que a gente tem que tomar um cuidado, né, e não cair na armadilha de, como o Alberto falou, né, virar um depósito de criança por mais tempo. Nós temos que ter uma ampliação qualitativa da permanência desse camarada. Né? Então, olha só, dentro dessa perspectiva, essas são algumas armadilhas que nós temos, né, que nós temos que evitar o pensamento. Agora, vamos pensar na educação integral. Né? Como é que é isso? Então, primeiro, eu tenho uma reformulação da escola inteira. Eu mudo a maneira como se oferece o conhecimento. E melhoro a grade de conteúdos que a gente quer trabalhar. Ou seja, não é aquele ideia de turno, está tudo integrado, está tudo junto. Inclusive interdisciplinarmente. Inclusive, nada impede que eu reorganize meu tempo para que meus professores trabalhem juntos em determinados momentos. Que áreas do conhecimento possam ser exploradas de maneira interdisciplinar ou transdisciplinar com 2 professores, ou um professor educador social, ou agrupando alunos. Isso é possível. Né? Em oposição à ideia, né, de manhã e tarde, de manhã é legal, tarde é aula, então à tarde é legal porque tem oficina, de manhã é aula, eu tenho a possibilidade de uma formação mais completa para o aluno enquanto ser humano e não apenas como estudante, considerando os conteúdos didáticos como outros aspectos da vida. A gente pode elencar, inclusive, o que a gente quer trabalhar. Né? Nós precisamos subverter, inclusive, a ordem das atividades que acontecem na escola. Ou seja, não ser mais por uma imposição, por uma demanda que venha por um programa da secretaria. Mas acho que nós
podemos pensar no que nós, enquanto escola, podemos oferecer para esses nossos alunos. Reorganização dos tempos, espaços e conteúdos para desenvolver os alunos de forma completa em sua totalidade. E cuidado para promover um trabalho que persiga a formação e o desenvolvimento humano mais amplo e múltiplo possível, sem esquecer a base do currículo. Né? Ou seja, nós continuamos com a nossa grade curricular, nós temos que ir lembrar além dessa. Né? E aqui, as crianças devem ser incentivadas a desenvolver diferentes formas de expressão, como artística, física, intelectual, digital e social. É importante não ficar preocupado só com os conteúdos. As crianças precisam ser formadas em atitudes e valores que caminhem para a tolerância e a participação na vida pública e uma preocupação com o coletivo. O conceito de educação integral, então, perpassa todas essas questões que estão para além da mera criação do tema. É bastante difícil, né? Vai para muito mais além daquilo que nós estamos trabalhando hoje. Existe um trecho, nós tivemos há 2 semanas atrás, numa ação que houve na Câmara Municipal de Campinas, sobre educação integral, com várias cidades aqui da região metropolitana e do estado, que já trabalham na perspectiva da educação integral. Se nós pensarmos que a nossa escola ela tem uma série de atividades oferecidas pelo Programa Mais Educação, e que muitos dos nossos alunos permanecem por bastante tempo para dentro das aulas, nós desenvolvemos já um processo de educação integral. O que nós não temos é uma integração entre essas atividades oferecidas no contraturno e o pedagógico do cotidiano da escola. O que nós não temos é isso como estratégia. O que nós não temos é isso como plano. A coisa acontece lá no carro, ou lá na dança, ou lá no hip hop. A aula acontece em outro espaço, o TDC acontece em outro espaço e a aplicação de recursos acontece em outro espaço. A gente tem que mudar essa perspectiva. A gente tem que integralizar isso também. A tomada de decisões, as aplicações e o que para nós é tático e estratégico oferecer e trabalhar e puxar essa discussão. Nós vamos colocar um trechinho de um vídeo que é a íntegra da palestra que um dos professores trabalhou conosco. Nós não vamos ver, obviamente, o evento como um todo, né, mas um espacinho só. Fala, Sônia. Para avançar, tem coisa que é muito importante fazer nesse coletivo grande. Ok. Eu acho assim. E a gente pode mandar também a gente poderia estar distribuindo isso, conversando com isso, que isso é importante para a nossa próxima reunião. Tá? A gente poderia estar pensando naquela comissão e depois sim ver o vídeo. Pode ser. Pode ser. À vontade. O que é que nós vamos? Pessoal, a gente está querendo, assim, nós fizemos uma... Nós fizemos um pedido para vocês refletirem sobre alguns itens da escola de tempo integral. E vocês vão ver aí, a gente está passando, eu queria que vocês pensassem sobre isso. E não precisa desenvolver uma tese, não. Mas se você apontar itens para nos sugerir como a gente pode lidar de uma maneira a palavra que vem na minha cabeça é de uma maneira excelente. Por quê? Eu não quero lidar de uma maneira mais ou menos, porque eu não quero ninguém adoecendo e ficando maluco aqui dentro. Eu quero a gente, empenhado em fazer um trabalho que é diferente. Esse trabalho, eu acho que muito dele, nos assusta, porque ele é novo para nós. E o que a gente tem notícias dele, então são notícias ruins. Mas eu insisto em achar que se eu vou fazer, ele pode ficar melhor. E eu acho que esse trabalho pode ficar melhor se nós fizermos aqui dentro. Então, pensando nisso, eu queria a opinião de vocês. Tá? Olha, essa folhinha está aí para refletir e registrar como você pensa a nossa escola a partir das concepções de educação integral apresentadas, considerando a nossa realidade física, recursos humanos e alunado. Cabe
porque eu já sei disso. Você entendeu? Então, inclusive, essa fala é minha, não vou deixar você usar, tá? Então, assim, eu preciso, gente, de ideias para a gente conviver com os problemas que a gente tem. Porque não adianta a gente ficar olhando só para as coisas que a gente não tem. Tá? Eu preciso que a gente olhe para o que a gente tem e tente fazer de uma maneira boa, ou menos ruim, ou de uma maneira enquanto a gente não consegue aquilo que a gente de fato deseja e temos como essencial. E o item 2, procure considerar em suas reflexões as questões que envolvem tempos, atividades a serem desenvolvidas, o papel do professor, o planejamento das atividades, os tempos coletivos e os espaços. Olha, eu não sei se você vai me dar ideia de solução ou ideia de problematização. Eu não sei se você vai me apontar caminhos para eu seguir ou vai me apontar os caminhos que eu não tenho como passar. O que quer que você pense, eu gostaria que você registrasse isso, para depois a gente conversar sobre a sua reflexão. Ela é muito importante, porque você conhece isso aqui, você conhece os alunos. Agora, eu gostaria que a gente tentasse fazer um pouco daquilo que a gente vive falando para os alunos fazerem. Quando você tem um aprendizado, você está no meio de um aprendizado, tudo é difícil. Na medida em que você vai chegando perto, vai tateando e vai tentando abrir os caminhos e vai tentando fazer assim, deu errado, faz assim, deu certo, faz ali, ficou mais ou menos, volta para cá. Eu acho que aí a gente vai perdendo medo, a gente vai aprendendo a fazer. Vamos aprender a trabalhar dessa maneira que está se apresentando para a gente agora, entendeu? Eu gostaria de ter a opinião de vocês nesse sentido. Eu vou aproveitar e dizer que eu quero que ninguém saia, tá? Então, dia 12 é dia dos namorados, né? Então vocês veem inspirados, né? A gente vai ter nosso primeiro dia de reunião. Vai ter aula? Feriado. Tem Quem jogo falou? do Brasil, tem jogo do Quem falou? É o ponto mais querido. Eu vou pro jogo, tá? Aí a gente lida com a realidade. Eu não vou sofrer por antecipação, eu vou muito creme de luva que está muito caro. Ó, peraí, gente. E eu pedi para que fizesse após o meio-dia. Então, se houver alguma reunião que seja com meio-dia só. Na terça-feira. Na verdade, o que a Rosane está colocando, pessoal, vamos lá, olha só. Olha, gente, No dia 12, é uma quinta-feira. só um pouquinho, Rosane. Nós todos sabemos que os nossos alunos terão o recesso a partir do dia 12. Então, o que acontece? Do dia 12 até o dia 26, nós temos as atividades docentes na escola. São dias de trabalho, não são dias letivos. Né? O Brasil joga dia 12 e dia 17. Né? Mas, independente disso, nós temos um calendário. Dias 13 e 16, 2 seminários temáticos. Né? Nós não sabemos ainda como isso vai acontecer na rede. Tá? E 2 dias que foram agendados como RIPAI. Além disso, em todo esse período aqui, nós vamos ter atividades docentes, nós estaremos trabalhando na escola. Ok? No dia 19 é feriado, que é o Corpus Christi, 19 e 20. Então, no primeiro momento, parece muito tempo. Né? No dia 12 é o dia 26. Não, mas não é. Né? Porque aqui nós temos Jogos do Brasil, nós não sabemos ainda oficialmente o que vai acontecer, porque a Prefeitura de São Paulo já se posicionou a respeito, mas Campinas não. Aqui não tem nada. Mas nós temos aqui 13 e 16 atividades da Secretaria e aqui um feriado e recesso. Então, na verdade, nós precisamos ficar muito espertos, porque na escola, nos reunindo, são poucos dias. Para esses dias, nós precisamos nos preparar. Você falou que tinha 17 jogo do Brasil. Porque a moça da são de fora, são terceirizados. Não compreendo. Eu pensei que fosse da Senasa, mas não é. Pode dar?
Mas isso é operacional, a gente pode ver. Tudo bem, mas é 17. Não, ela falou. Tem 18, vai ter jogo, eles não vão. Aí ela falou, pode ser 17? Não pode. É, porque tem que achar calendário, né? Tá aqui, ó. Mas você está dizendo que é 17. Se eu puder estar vendendo a Copa, mas aqui. Quem sabe? Eu não sei. Que dia tem essa organização? 12, 17, 12, 13, 19. 12, 17 e 23. Vamos ver. 12, 17, 23. 12, 18. HP parece que é para além da jornada. O CHP também é para além. É 40 mais 4. Não, é que dá, eles estão fazendo isso. Só que Salarial, tem um aumento salarial exclusivo do aumento do tempo de serviço. Não existe. Não. Tem aumento salarial. É onde está a ampliação funcional. É indicação exclusiva, porque é o projeto do senador Cristóvão Buarque, que Mas aí ainda recebe não foi legal. votado. Conforme o salário de janeiro ao 13º. Mas só no tempo. é assim. A prefeitura ele faz várias coisas e eu não sei a nível jurídico se ela tomou todos esses cuidados, porque uma coisa é uma resolução, ainda mais que ainda é um programa, como chama? É um piloto ainda, né? Com isso, o que acontece? Se o professor que não quer 24, 40 e quer permanecer na escola, se ele entrar na justiça com o advogado, não, eu não estou falando isso. Eu só estou comentando com você. Eles põem, o professor vai ter que ir, só que pode tudo. Isso tudo vocês sabem que é todo Pode se processo. recusar, pode acontecer um monte de coisa, porque as leis continuam aí, né? Pode haver um monte de apelo jurídico. Então, Só isso que eu tô a gente falando está com falando você. aquilo que está colocado, né? Que está posto na lei do período integral. Agora, os caminhos que cada um toma, aí. Não, só estou comentando que pode. Olha, faz, vai. Não quero isso. Eu não quero isso, sabe? Eu quero que seja um trabalho coletivo. Mesmo que você não queira ficar aqui o ano que vem, né? Como a Cláudia está colocando, que é um direito seu e eu não recomendo, tá? Mas assim, por favor, contribua positivamente com aquilo que você já sabe sobre a escola. E isso vai nos ajudar a fazer uma escola melhor, tá? Essa é a nossa ideia, é isso que eu gostaria, tá? Robson, aqui, né? Dentro dessa perspectiva, primeiro que assim, né? O que Bom, antes de qualquer coisa, é muito difícil a nossa situação, né? E aí me coloco, inclusive, como orientador pedagógico, porque eu, inclusive, tenho brigado algumas vezes. Só de vez em quando cai água, não ficar quieto para não arrumar briga, mas é assim, a gente tem questionado muito essas questões, né? As condições que estão sendo dadas, as condições trabalhistas, as condições materiais e tudo mais. No entanto, eu acho que é muito interessante a gente ver onde a batalha ganha, onde a batalha tem que ser travada, né? Às vezes é necessário o termo tático para depois fazer o avanço estratégico. Então, assim, é fato que essa escola integral não vamos disputar. Agora, assim, eu, particularmente, eu tenho meus conceitos muito bem definidos, eu tenho as minhas posições e eu vou brigar com ela com residentes no fórum específico. Assim como também compreendo que a gente tem que lutar, né? Para as nossas questões de salário, para as nossas questões de dedicação e tudo mais. Só que a gente tem que construir isso. Essa construção, ela vai acontecer conosco ou sem nenhum de nós. Tá? Se o Robson amanhã, né, for convidado para trabalhar em Marte, a gente está vendo escolas legais lá, o Raul Pila continua existindo e vai ser integral. Então, independente da minha pessoa ou da Rosane, de qualquer um dos que estão aqui, essa discussão tem que ser feita. E aí, meus caros, é assim, a escola vai ser aquilo que a gente quiser que ela seja. Nós propomos montar um grupo de pessoas, né, um grupo de estudo ou uma comissão, como o professor coloca, para que a gente comece a pensar nisso, a compilar esses trabalhos, e que isso não sai da cabeça de uma ou outra pessoa. Nós sabemos que decidir como coletivo é o caminho ideal. No entanto, para compilar esses dados, estudar, eu
lá tem o pessoal de Criciúma mandando material no Rio de Janeiro. Então, assim, como é que os caras funcionam? O que é legal, o que não é, o que dá certo, o que não dá, né? Para que a gente comece a pensar nisso. A gente também não sabe como é que organiza isso em termos de tempo, quando, como seria esse estudo, coisa assim. Nós gostaríamos muito de compor um grupo de pessoas que pensasse para além de uma ou duas pessoas, né, os orientadores pedagógicos ou da gestão, né, mas que pensassem na questão da educação integral. Então eu gostaria que as pessoas que se dispuserem procurassem, né, eu e a Sônia, para que nós pudéssemos pensar nisso. Pensem com carinho, tá? Ideias, né? Pensar nesses enroscos. A educação especial para nós é um ponto assim, tipo, né? Eu tenho 2 pés atrás com essa questão da jornada do professor de educação especial na escola integral, né? Então tudo isso a gente tem que fazer. E eu tenho um medo muito grande, mas muito grande mesmo. Uma coisa vai vir. Se nós não nos posicionarmos, o que vai acontecer? Ou ela vai vir do jeito que eles queiram, ou vai sair da cabeça de 2, 3 da escola. E eu não gostaria isso de hipótese alguma. Eu gostaria muito que fosse um projeto coletivo. Eu já lido com a incômoda situação de trabalhar junto a uma gestão e junto a professores no ano de 2014, que vai planejar uma escola para 2015, onde nenhum de nós tem a segurança de estar aqui. Já é incômodo, né? Vou planejar aqui, mas e aí? Né? Como é que vai ser isso? Outra coisa, quando nós colocamos na malha, essas horas não nos cabem. Nós vamos ter muitos mais professores no nosso coletivo. Então nós vamos começar um planejamento que vai receber outras pessoas, que vai absorver essas pessoas, que não participaram fluentemente do processo. Isso para nós já é incômodo. Mais incômodo será se sair apenas de 2 ou 3 pessoas. A gente precisa ampliar essa discussão, precisa ampliar o coletivo. Eu acho que a gente ganha força também perante as autoridades. Uma coisa é eles nos chamarem, vai a equipe gestora, outra coisa é a equipe gestora levar professores, pode ser pais, né? Pode, eu acho que deve pais ali também. É bem diferente a força que a escola demonstra na eu concordo, só que a gente tem que pensar uma coisa. Eu estou colocando assim para mim, que eu não sei o dia de amanhã. Independe, eu fico achando que eu não vou ficar aqui ano que vem, a gente não sabe. Às vezes a vida da gente dá voltas e a gente programa tudo uma coisa, como já aconteceu isso na minha vida, de virar minha cabeça a vida inteira de cabeça para baixo, mudar e fazer, acontecer, e não, pô, eu estou achando que as coisas estavam tudo indo aqui, eu fui para o outro lado totalmente. Então a gente tem, eu acredito assim, independente de ficar aqui, vamos fazer de uma forma que parecendo que eu vou ficar. Porque é onde eu estou. Aí é que tá, é isso que é onde eu eu estou. dizer. É aqui. Eu gostaria que todo mundo pensasse que vai estar aqui. Pensa, se você estiver aqui, como você poderia trabalhar conhecendo a nossa clientela, conhecendo o espaço físico e sabendo o que nós temos e do que nós podemos fazer disso. Porque o que a gente tem de notícias, isso não me consola, mas são notícias que há escolas que têm bem menos do que nós e que vão virar de tempo integral. Então vamos tentar olhar porque a gente também tem de bom. Porque nós estamos tentando fazer acontecer aquilo que é importante para nós, aquilo que nos convém, aquilo que vai melhorar a nossa condição de trabalho, que são construções, melhorias, enfim. E, em paralelo a isso, nós temos que pensar o nosso trabalho. Nós não temos outra saída. E são vocês que estão aqui. E eu não sei quem vai vir ano que vem. Se você sair, eu não sei. Então eu tenho que fazer para ficar aqui. E se a gente pegar esse período de recesso dos alunos, tirando as 2 reuniões de GRPAI que seriam para assuntos do hoje, a gente não está frente de trabalho focado nesse assunto, né? É uma ideia. Boa. Entendeu? Porque senão a gente perde, às vezes, esses dias, quando a gente já sabe o que vai fazer, escreve no prefeitura que o recesso dos alunos vai ser para isso, que é a nossa necessidade emergente. A gente está trabalhando com essa ideia de que esse período de recesso dos alunos, né, inicial, vai ser o nosso período de estudos. Nós queremos que antes disso, né, eu, Sônia, Rosane, Liara, Camila, os coordenadores de ciclo, né, a Kátia, a Renata, a Paula, coordenadora de igreja, a gente conseguiu criar esse grupo de pessoas que de repente pense, né, poxa, vamos pesquisar. Eu gostaria de agradecer. Alberto, eu estou vendo você filmar e eu gostaria de pedir que você não publique esse vídeo. Você pode fazer essa gentileza? Gosto. É um assunto nosso daqui.
E mídia, é fácil de você manipular as coisas. E eu não quero que isso aconteça. Então isso é uma conversa nossa, deve ficar entre nós. Tá certo? Pessoal, eu agradeço vocês, tá? E vamos, se sair a publicação no dia 12, aí a gente muda o que tem que ser